Nós vamos falar, neste primeiro encontro, o porquê o método Manada. É uma pergunta que eu sempre respondo às pessoas. O que é o método Manada e por que a palavra manada? Se a palavra manada tem o significado de manada mesmo, de bois, de elefantes. E por que é que os animais têm dentro deles, da mente deles, o conceito de reunir em manada com um único objetivo: proteger-se e proteger a sua espécie. E não muito diferente dos animais, nós, seres humanos, também temos o instinto de nos proteger e agimos em manada. Toda vez que o animal ele se sente ameaçado e que ele está em bando, em grupo, ele se reúne em manada, a fim de proteger uns aos outros. O ser humano, não muito diferente, desde os primórdios, sempre tem o desejo, é um desejo universal, de estar junto aos outros. Existem alguns desejos universais, eu vou pedir gentilmente para que você prepare papel e caneta para tomar nota de alguns desejos universais que estão inerentes e inatos a todos os seres humanos. Um dos desejos que todo ser humano possui é o desejo de ser saudável, de ter muita saúde. Um outro desejo que todo ser humano quer é estar entre os melhores, estar entre os vencedores. Há um outro desejo também inerente a todo ser humano, que é o ganho sem esforço, o desejo de ganhar mais trabalhando um pouco menos. E existem muitos outros desejos que ao longo da nossa Masterclass, ao longo das aulas eu vou falar sobre eles. Mas eu quero começar falando e explicando para você o que é o método transformador de vendas, que é o método Manada. E por que é que eu criei esse método? Ao longo de 18 anos, eu atuei como profissional da voz e vendas nas maiores redes varejistas do Brasil, que são empresas no mundo varejista no Brasil. Empresas como o Grupo Pão de Açúcar e também o Grupo Carrefour. E ao longo desses anos que eu trabalhei para essas empresas, eu realizava um evento chamado Ação de Vendas. Ele consistia em oferta hipnótica. E a oferta hipnótica é uma das aulas que nós teremos aqui na nossa Masterclass. O objetivo era reunir as pessoas que ali estavam para fazer compras com o intuito de que elas levassem o produto que nós escolhemos para elas. Ou seja, a escolha do produto que elas iam levar para suas casas era feita por um grupo chamado Expert em Vendas, que fazia uma negociação antes da oferta. Havia uma negociação entre os fornecedores de televisores e aquela melhor negociação faria com que aquela loja a qual o evento iria acontecer recebesse ali um número muito grande daquele produto. No caso, televisores são produtos de desejos, também computadores, notebooks e smartphones. Esses basicamente eram os produtos mais trabalhados. Primeiro que são produtos de valor agregado. Se você fizer uma comparação dentro de um supermercado entre uma uva, um chocolate, um pãozinho e um smartphone, um televisor, os valores, claro, dos produtos eletrônicos, eles são muito maiores, muito elevados. Por isso, o nome de valor agregado. E esses produtos, eles eram criteriosamente selecionados para que houvesse esse trabalho de ação de vendas e para que acontecesse o método Manada. Basicamente, o evento funcionava da seguinte maneira: eu usava o microfone da loja para atrair a multidão que estava ali para fazer compras e havia ali storytelling, muita história e também copyright, para que as pessoas se sentissem atraídas pela chamada. Então, o chamado, ele envolve a atenção e é a primeira parte de uma venda. Como chamar a atenção do teu potencial cliente e como atrair esse cliente através dessa atenção. Mas não basta, claro, nós estamos falando aqui já do funil de vendas, existe um funil, não basta você só atrair, você precisa converter essa venda. E para converter, você precisa utilizar o storytelling, é claro. E dentro da Masterclass, você vai aprender a contar história, pois ela faz parte da evolução humana desde os seus primórdios. Então, para chamar a atenção, você precisa de uma história envolvente. No caso da ação de vendas, a história que era contada era que as pessoas que estavam ali em momento de compras estariam diante de uma oportunidade. E quem
não se sente atraído por uma oportunidade? A palavra oportunidade, ela reflete um gatilho mental de atenção. Oportunidade gera atenção, urgência gera atenção, água, fogo são palavras que geram atenção. Para atrair o cliente, o primeiro passo é você descobrir as palavras que vão chamar a atenção diretamente na psique através do storytelling. O storytelling nada mais é do que uma ferramenta de chamar a atenção. Contar uma história para que a pessoa esteja atenta a ela. Quando criança, os pais sempre diziam: meu filho, vou lhe contar uma história para dormir. Porque desde pequenos nós já fomos condicionados a histórias. Então o primeiro passo para você chamar a atenção do seu potencial cliente é contar uma história. Mas não é qualquer história, é uma história envolvente, que envolva o seu cliente. Dentro da ação de vendas, a história que eu contava para que o cliente pudesse parar as compras dele e se voltar àquilo que eu estava falando, era a história do interesse. Duas coisas que movem o ser humano a ouvir a sua história: o interesse por ela ou o medo por ela. São essas duas coisas que fazem alguém ter a atenção tomada. Ou você toma a atenção de uma pessoa pelo interesse dela, aquilo que você vai falar e contar, ou você chama a atenção pelo medo que ela tem daquela história. Então, a história serve para gerar interesse ou gerar medo. Antes de tomar o teu roteiro, pense: eu quero gerar na pessoa o qual eu vou converter na venda do produto ou do serviço que eu vou oferecer, eu vou gerar medo ou interesse. Então você vai criar uma história baseada ou no medo ou no interesse. Este é o primeiro passo. Vamos ao passo 2, porque não basta somente chamar a atenção do meu potencial cliente. Eu preciso atraí-lo para a minha oferta. E como que eu faço essa atração? Através do conhecimento. Existem duas maestrias: a maestria emocional e a maestria estratégica. A maestria emocional é a historinha, o storytelling. E para agregar o storytelling, você traz o store doing, que é a maestria estratégica, que é o fato por trás da história. Toda história tem um fato. O fato é o acontecimento. E para que essa história tenha sentido, você precisa agregar nela significado. E este significado é justamente o store doing, o fato ou o acontecimento, algo real que aconteceu na tua vida ou que te envolveu a fazer aquilo. Eu costumo chamar de chamado ou de propósito propriamente dito, porque é o chamado ou o propósito que vai fazer a pessoa se conectar com você ou com o produto que você tem a oferecer. E essa é justamente a maestria estratégica, o store doing, a realidade, o fato, com a emoção que você vai apresentar daquele acontecimento. Eu vou dar um exemplo para você. Digamos que você diga a seguinte frase: o menino, ele viu o incêndio do prédio. Olha que interessante. Quando fala em incêndio, alguma coisa está pegando fogo. Mas o que está pegando fogo é o prédio ou é alguma outra coisa que está pegando fogo? Olha que interessante. O menino viu o incêndio do prédio. Tem duas representações. Ele pode estar em um prédio, vendo algum lugar pegando fogo, uma árvore, por exemplo, ou ele pode estar vendo o prédio pegando fogo. Observou que quando você diz que o menino viu o incêndio do prédio, pode ser o prédio ou não que esteja pegando fogo? Por que essa retórica? Porque ela traz dualidades de contexto. Tanto faz o prédio estar pegando fogo ou ele estar no prédio vendo outra coisa pegar fogo. Isso é a maestria estratégica, é a condução. A estratégia é o caminho. Anote isso, estratégia é o caminho. E o caminho que você vai conduzir o seu potencial comprador, ele é importante, porque no meio deste caminho pode haver perigo, pode haver variáveis. Digamos que você quer conduzir o teu cliente para a compra, mas ele está insistente
em não querer comprar, porque ele tem objeções. E aí é importante você anotar 3 coisas que vão impedir a venda de acontecer. Número 1, o medo. As pessoas elas não compram porque elas sentem medo, e medo remete à insegurança. E aí vem a falta de confiança, porque você vende pelo medo e você vende também pelo interesse. Mas neste caso você também perde a venda pelo medo, mas é medo do produto não dar certo. É a desconfiança de que talvez aquilo não é para mim. É o, será que isso é realmente para mim? Será que isso realmente serve? Será que este produto tem garantia? Será que ele vai atender às minhas necessidades, os meus desejos, os meus anseios? Então, a primeira coisa, a primeira objeção que impede a compra é o medo, a insegurança. E como que você mata essa objeção? Demonstrando através da maestria estratégica e das histórias de pessoas que fizeram a compra daquele produto e tiveram resultado. Isso é um gatilho mental chamado de prova social. Então você traz à luz pessoas que utilizaram o produto e que falam bem daquele produto e que deram certo para a vida delas, como prova para que você quebre a primeira objeção, que é a insegurança do teu cliente. E claro, matando essa objeção, pode surgir uma segunda objeção. E qual é? O tempo. Tudo bem, eu até quero comprar, mas eu estou sem tempo. Eu não posso agora. Digamos que a venda é de um livro. Não estou com tempo para ler. Eu trabalho muito, eu estudo e quase não me dá tempo. E aos finais de semana eu tenho que dar atenção para a família. Como que você mata essa objeção do tempo? É muito simples. Dinamizando para ele a oportunidade que aquilo vai trazer, ajudando ele naquela maior dificuldade. Por exemplo, se é um livro, você pode vender um livro de gestão de tempo. Nossa, se você não tem tempo, então isso vai poder te ajudar. Você gera a afirmação e o comprometimento. Então, se você tem falta de tempo, significa que você precisa de ajuda. E o meu produto pode te ajudar nisso, nisso e nisso. Mas digamos que você não venda o livro que fale de gestão de tempo. Digamos que você venda, de repente, um vinho. E o cliente fala, eu não tenho tempo de tomar um vinho, ok. Mas quando você conseguir um tempo, você vai precisar comemorar. Porque essa sua falta de tempo, ela é um problema, não meu. Um problema para você. E o meu produto vai ajudar você justamente com isso, a comemoração. Então você traz a objeção dele e coloca força na objeção, ensinando que esse problema não é teu, é dele. E você está ali para ajudar a resolver. Se você é rígido e a pessoa faz força, ela te movimenta. Se você é flexível, o movimento, ele passa a ser seu. Você controla. Toda vez que você tem rigidez, pode quebrar. Toda vez que você tem flexibilidade, você controla. Para você controlar o teu cliente, você tem que estar flexível à falta de tempo dele, mostrando que aquilo não é um problema seu, é um problema dele e que o teu produto vai poder ajudar ele justamente nesse problema e nessa objeção que ele trouxe para você, que é a falta de tempo. E a terceira objeção é a falta de dinheiro. Gostei, quero, porém eu não tenho condições. E aí, como eu faço? Nesse caso, você tem que usar algo chamado parcelamento. Você precisa caber no bolso do teu potencial comprador. Você precisa entender de onde vêm as finanças dele, de onde que ele recebe esse prolabore, esse dinheiro, e ver como que ele usa a sua gestão financeira para que possa caber no bolso dele um parcelamento, para que ele possa pagar em parcelas. Claro que de repente você pensa, Fábio, mas se eu entregar o produto, quem garante que ele vai me pagar depois? Então você tem que criar dentro do teu produto uma condição que ele receba em pedaços. Fábio, mas eu trabalho, por exemplo, com venda de bolos. É o casamento da pessoa e o casamento dela é para ontem. E se ela parcelar e de repente eu entregar o bolo e depois ela não me pagar mais, aí você tem que ter um sistema de cobrança muito persuasivo e, claro, um grupo de advogados
que trabalhe a parte de cobrança para que realmente a pessoa tenha esse comprometimento de pagar. Mas isso aí já é uma questão de gestão da empresa. Mas se você não couber no bolso da pessoa, não for acessível a ela para que ela possa pagar, ou pagando parcelado e recebendo o produto depois, ou recebendo o produto aos poucos, dependendo do tipo de produto, de acordo com o pagamento, se você não for flexível e acessível ao bolso da pessoa, você também pode perder a venda. Então anote aí as 3 maiores objeções que você sempre vai enfrentar diante de uma negociação: falta de tempo, medo do desconhecido e falta de dinheiro. Quebrando essas 3 objeções, você tem portas abertas no caminho e na estratégia para a venda do teu produto ou do teu serviço. Bom, no caminho das vendas, nós passamos pelo processo de chamar a atenção e quebra de objeções. E agora nós vamos para a fase final da nossa venda. E a fase final nada mais é do que conexão, rapport, entender o outro. É muito importante você estar atento, atenta a todos os passos que o seu cliente vai dar, porque um passo em falso ele pode recuar. O que nós estamos fazendo nesta primeira aula da Masterclass? Estamos trazendo o teu potencial cliente por um caminho que talvez na mente dele seja desconhecido, mas que você conhece muito bem o caminho. Você trilhou esse caminho e você gerou nele segurança, quebrando a barreira do medo. Você gerou nele confiança, ajudando ele com o seu próprio problema, e você ajudou ele com flexibilidade no plano de negócios dentro do parcelamento. Essa condução está perfeita para a fase final, que é o fechamento da venda. Neste momento, você precisa de conexão, estar conectado às dores, estar conectado aos problemas, estar conectado 100% com esse cliente. Por quê? Por mais que ele compre o teu produto, a venda ela não acontece naquele momento. Ele pode levar o teu produto e pode haver uma transição financeira, uma transação financeira. Porém, não significa que você fez a venda. A venda só vai concretizar, ela iniciou ali, mas ela só vai concretizar quando o cliente voltar, ou para comprar a segunda vez, ou para trazer um amigo indicado, porque aquilo solucionou o problema dele. Aí sim, nessa segunda volta, você concretiza a primeira compra. Nesse retorno, ou para comprar de novo, ou para trazer alguém. E normalmente o objetivo é trazer alguém. Se ele veio para comprar mais uma vez, ele precisa indicar uma outra pessoa. Você precisa solicitar indicação. Por quê? Porque o processo de venda ele é contínuo, ele não para. Ele não pode parar no meio do caminho. A indicação ela é importante. E se ele gostou e indicou, aí sim você fecha o ciclo de venda com esse primeiro cliente, já com abertura para o próximo cliente indicado. Ou, se ele veio para comprar mais uma vez, ok, você ainda está dentro do processo. Você fidelizou. A fidelização ela é importante. Porém, a indicação é o que vai dar a continuidade do processo de vendas. E você só fecha o ciclo de uma venda quando ele indica uma outra pessoa. E aí você vai continuar o mesmo processo para a sua segunda, terceira, quarta, quinta e assim por diante, sucessivamente, no traçado do método Manada. Até o momento, nós estamos falando da venda 1 a 1. Nessa primeira aula, nós falamos sobre como vender no B2C, você atendendo o cliente. Mas é claro, o nosso foco não é uma venda 1 a 1. O nosso objetivo dentro do método Manada é uma venda, como eu disse, em manada, em expansão, em larga escala. E é isso que nós vamos aprender, mas não hoje. Na próxima aula, eu aguardo você na nossa segunda aula. Até lá!